Ministério Poder do Evangelho. João capítulo de número 1, versículo de número 29. Jesus veio para tirar o vírus do pecado da face da terra. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o pecado se tornou um problema muito sério para a humanidade a partir do Éden. A partir do momento em que Adão e Eva desobedeceram a Deus, então o pecado passou a entrar no mundo. E diz a Bíblia Sagrada que através de Adão e Eva o pecado passou a todos os homens. Logo na primeira geração nós vemos o irmão mais velho assassinando o mais novo, isto é, Caim matando seu irmão Abel. E se nós analisarmos em toda a história, em todo o contexto, nós vamos ver que todas as gerações foram contaminadas pelo pecado. A partir do pecado de Adão e Eva, conta-nos a Bíblia Sagrada que houve uma ruptura na comunhão do homem com Deus. Então o homem passa a ter medo de Deus, se esconde de Deus, foge de Deus, mas a misericórdia do Senhor vem de encontro ao homem. Diz a Bíblia Sagrada que ao cair da tarde, mais uma vez o Senhor Deus desce da sua altitude de glória para conversar com o homem. Porém o homem já estava num estado de mísero pecador. Portanto ele esconde-se de Deus, pois percebe que está despido. Pela primeira vez ele nota que está despido, está desprovido de vestes, sente vergonha do seu próprio Criador, aquele que fez o seu corpo do pó da terra, aquele que soprou fôlego de vida nas suas narinas para que ele se tornasse alma vivente. Agora este homem passa a ter vergonha, a ter medo do seu próprio Criador. Por quê? Porque o pecado já estava no seu coração, o pecado já estava na face da terra. Então nós vemos o primeiro sacrifício sendo feito para que o homem pudesse ter novamente uma comunhão com Deus, pudesse novamente receber Deus no seu habitar natural e assim conversar com o seu Criador. A Bíblia Sagrada diz que Deus imola um animal, ele mata um animal, com a pele daquele animal que ele havia morto, ele fez uma veste para Adão, ele contornou a situação de Adão. Agora Adão está vestido, mas o pecado continua passando de geração para geração. Diz a Bíblia Sagrada então que há um período na história chamado o período da lei, no qual o Senhor Deus levanta Moisés, e levantando o patriarca Moisés, o profeta Moisés, diz a Bíblia Sagrada que Deus então institui a imolação de cordeiros e de bodes para que houvesse propiciação pelo pecado do homem. Para que o homem fosse perdoado dos seus pecados, havia necessidade de ser derramado sangue inocente. Alguém que não tivesse pecado precisaria derramar o seu sangue para purgação, para propiciação pelos pecados daqueles que haviam pecado e se encontravam culpados diante de Deus. Então somente sangue inocente poderia limpar o homem dos seus pecados, das suas culpas. Se por exemplo você tivesse em pecado, para que o seu pecado fosse cancelado, para que o seu pecado fosse perdoado, então aquela pessoa que nunca teve um pecado haveria de morrer em seu lugar, derramar o seu sangue, para que através do seu sangue houvesse purificação dos seus pecados. Pois
Pois bem, senhoras e senhores, acontece que toda a humanidade estava pervertida, toda a humanidade estava contaminada pelo pecado. E diz a Bíblia Sagrada que Deus, olhando dos céus à terra, Ele não viu um justo sequer, não havia um homem sequer que não estivesse contaminado pelo pecado. Então não teria como ser derramado sangue humano para perdoar outro humano das suas falhas, das suas culpas e dos seus pecados. Então o Senhor Deus vale-se do sangue dos animais, porque os animais não pecaram, os animais não tinham culpa. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Deus exige que ao pecar o homem lance mão de um cordeiro ou de um bode e leve esse cordeiro até o altar, até o lugar determinado, e ali o sacerdote, que era um mediador entre Deus e o homem naquela época, então pegava aquele cordeiro, e segundo a tradição mosaica, o cordeiro servia para propiciação do pecado do sacerdote, para que o sacerdote oferecesse o sacrifício pelo pecado do povo. Ele precisaria se encontrar puro, ele precisaria se encontrar inocentado, não inocente, mas inocentado, diante de um sangue inocente, que também haveria de purgar ou propiciar os seus próprios pecados. Então o sacerdote lançava a mão de um cordeiro, e no sangue do cordeiro ele se purificava. E diz a Bíblia que ele então pegava um bode, e através do sangue do bode ele então fazia propiciação do pecado do povo, do pecado da nação israelita. Louvado seja o nome do Senhor. Agora isto vira um ritual no meio do povo mosaico ou do povo de Israel. Muitos animais morreram, porque cada vez que uma pessoa pecava, ou que o Estado pecava, ou que a nação pecava, o sacerdote pegava cordeiros e sacrificava esses cordeiros sobre o altar, para que o pecado do povo fosse anulado. Mas este problema não resolvia o problema do pecado, porque este era um sacrifício fraco, este era um sacrifício rudimentar, era apenas a figura, era apenas a sombra do sacrifício que Jesus Cristo haveria de fazer por nós na cruz do Calvário. E quando nós examinamos a Bíblia Sagrada, senhoras e senhores, nós descobrimos que o sangue do cordeiro servia apenas para cobrir o pecado da humanidade. Quando alguém pecava, então o sacerdote passava o sangue, e com o sangue do sacerdote ou do cordeiro que o sacerdote passava, Deus olhava lá de cima, e ao invés dele ver o pecado, ele via o sangue, então perdoava o povo. Ali já estava prefigurado a morte de Jesus Cristo em nosso lugar na cruz do Calvário. Quantos podem adorar a Ele? Mas novamente o homem pecava, novamente o povo pecava, e quando Deus olhava lá do céu, por cima do sangue havia pecado de novo. Então o sacerdote pegava novamente um cordeiro, matava o cordeiro, se purificava, matava um bode, purificava o povo, e quando Deus olhava lá do céu, ele via novamente o sangue. Então ele perdoava o povo, porque ele não via pecado, ele via sangue, e era sangue inocente, era sangue de cordeiro, era sangue de bode. Mas conta-nos a Bíblia que novamente o povo pecava. Quando Deus olhava lá do céu, o pecado tinha coberto o sangue, então Deus não via o sangue, Deus via o pecado. Agora Deus ficava irado, porque o homem havia coberto o sangue do sacrifício com pecado novamente. Mas quando o sacerdote pressentia que Deus estava irado, então ele pegava outro cordeiro, se purificava, purificava o povo, e quando Deus olhava novamente, não via mais o pecado, já via o sangue, e perdoava o povo. E assim, meus irmãos, a história continuava. Assim o
filme continuava, assim a novela continuava, porque o sangue só cobria, o sangue só escondia, mas o pecado estava ali, o pecado continuava no mundo, o pecado continuava sobre o homem, o pecado continuava escravizando os moradores da terra. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, há um dia na história em que as coisas se mudam, as coisas se tornam diferentes. A Bíblia Sagrada conta que naquele dia, no trecho em que nós lemos, João está batizando no Rio Jordão, e quando João está batizando no Rio Jordão e as pessoas descendo para serem batizadas por ele, conta-nos a Bíblia Sagrada que desce Jesus de Nazaré também para ser batizado por ele. Agora está acontecendo a maior história do universo. Louvado seja o nome do Senhor. Algo maravilhoso está acontecendo naquele momento. Quantos podem levantar a mão e glorificar a Deus por este evento, glorificar a Deus por este momento, glorificar a Deus por este marco na história? Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E conta-nos a Bíblia que Jesus vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo para o Jordão. As multidões vão abrindo caminho e Jesus vai descendo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele chega no alcance da visão de João Batista, João Batista para de batizar, João Batista para tudo o que está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Olha abismado para ele, fita-o nos olhos, aponta para a multidão e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, nós não temos mais por que temer Satanás. Ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Só é preso pelo vício quem quer. Jesus já tirou o pecado do mundo. Não tem porquê eu ser escravo do medo. O medo não vem de Deus, e o que não vem de Deus é pecado. Por isso eu não posso ter medo, porque o sangue do Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Eu não posso viver deprimido, porque depressão não vem de Deus. Se não vem de Deus, é consequência do pecado. Mas Jesus Cristo já veio e tirou o pecado do mundo. Por isso, depressão, casca fora, passa longe de mim. Pavor, espanto noturno, enfermidade qualquer que seja, nós não somos obrigados a tê-la mais no nosso corpo. Sabe por quê? Porque a enfermidade veio como consequência do pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Eu não preciso mais ficar doente, eu não preciso mais continuar doente, eu não preciso mais aceitar a doença. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo veio e tirou o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode receber a cura nesta noite se você acreditar que o pecado já saiu, que a enfermidade já saiu, que o mal já saiu, que a bebida já saiu, que o feitiço já saiu, que a contenda já saiu, que a inveja já saiu, que o olho gordo já saiu, que o azar já saiu, que tudo que não presta já saiu, porque tudo isso está no contexto pecado. Mas Jesus Cristo veio e tirou o pecado do mundo. Não vá procurar o pecado que Deus já tirou de você. Não saia procurando o pecado que Deus já tirou de você. Não fique sofrendo à mercê do pecado e nem do diabo, porque se você peca é porque você gosta de pecar e tem prazer no pecado. Porque se você não quiser pecar, você não peca. É só não ir atrás do pecado que Deus já tirou de você.
Eu quero te dizer nesta noite que você não tem necessidade de sair por aí comendo migalha de Satanás, já que aqui tem o pão da vida que desceu do céu. Esse sim é o alimento da alma. Eu te convido a sempre estar aqui ouvindo a palavra de Deus, te alimentando da alma, alimentando o teu espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E você vai ver que na proporção em que a tua alma for se fortalecendo na palavra de Deus, os desejos da carne vão desaparecendo e você vai esquecer o pecado que Deus já lançou fora de você. Não vá mais atrás, não busque o que Deus jogou no monturo.